a gente vai conversar um pouquinho, né? Eu vou colocar alguns pontos da yoga terapia e eu vou pedir para você, a gente vai fazer uma prática pequena, tá bom? Nada com muitos movimentos, mas eu vou pedir para você deixar separado já um local onde você possa fazer algumas posturas sentado e depois deitar para um relaxamento. Boa noite, Luciana. Peraí, gente. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu vou fazendo a minha apresentação para quem não me conhece. Oi, Cláudia, Sá, boa noite. Quem não me conhece, eu sou Fernanda, eu sou professora de Yoga Terapia, de Hatha Yoga. Me formei no Núcleo Chantichala com a Adriana e fiz uma outra formação em Yoga Terapia pelo Instituto de Yoga Terapia de Campinas. Então, eu me aprofundo um pouco mais nessa linhagem, né, de olhar o yoga por esse ângulo. A gente vai, depois eu vou, oi Ana, a gente vai colocar alguns pontos, né, mas eu me aprofundo mais nessa linha da yoga terapia. Eu venho de uma formação que nada tem a ver com a área de saúde, tá bom? Eu sou analista de sistemas, trabalhei muito tempo e aí resolvi mudar um pouquinho a perspectiva, né? Depois de passar por algumas situações de fundo emocional que me prejudicaram um pouco. Então aí eu resolvi começar a praticar. Na verdade, eu comecei a praticar mesmo há mais ou menos uns quase 7 anos e resolvi me aprofundar nos estudos em 2017. Eu falo que sempre tem um time, né? Um momento que você desperta. Às vezes você vai praticando yoga, você vai pela parte física, né? Para aliviar um sintoma, uma dor, e aí depois você acaba entendendo que tudo isso vai envolvendo e você acaba se apaixonando, que foi o meu caso. Já deu alguns minutinhos, eu acho que a gente vai... Deixa eu só ver aqui os comentários, porque acho que algumas pessoas não estavam conseguindo entrar. Então vamos lá. Eu queria perguntar para vocês se vocês acham que a yoga terapia ela vai auxiliar na cura, né? Na cura ou na prevenção das doenças. O que é que vocês acham, né? É um auxiliar na cura ou na prevenção das doenças? Se alguém quiser colocar, escreve aí nos comentários. Oi, Polly, boa noite. Débora, Fabrício, boa noite. Então, o que é a yoga terapia, né? A yoga terapia tem como base prevenção, ótimo. Tem como base a Hatha Yoga, né? A Hatha Yoga vem no momento onde se dá um pouco mais de ênfase no corpo físico, né? Antes da Hatha Yoga, né? Há muito esse yoga pré-clássico que a gente chama, o corpo era visto como algo, um saco de coisas sujas, né? Que atrapalhava o teu, digamos assim, o teu caminho até alcançar o objetivo do yoga, né?
Então a Hatha Yoga vem para a gente trabalhar justamente o nome, né? Yoga vigoroso, yoga da força. Então a yoga terapia vai se basear no Hatha Yoga, tá bom? Então, como algumas pessoas escreveram, é para prevenção, né? Não é para auxiliar na cura. Então é o contrário, nosso estado natural, né? É da saúde, é uma boa saúde. Então, se eu tenho de repente alguma dificuldade, alguma patologia, a gente inclui, né? É uma terapia integrativa, tá bom? É uma prática integrativa. Ela em momento algum vai tirar o seu tratamento convencional, o tratamento com o médico ou com o fisioterapeuta, seja lá o profissional que for, tá bom? São práticas que se integram, né? Faz parte, todas elas andam juntas. Então, a gente não descarta o tratamento convencional. O que às vezes a gente percebe é que as pessoas conseguem diminuir a quantidade de remédio, né, que acabam tomando, né, por conta de ter gente que toma remédio para dormir, para acordar, para ficar acordado durante o dia. Então aí existe uma diminuição, talvez, né? Mas é um trabalho em conjunto, tá bom? Então o que a gente entende? Que a gente vai cuidar do ser, né, como um todo. Não só olhando o lado físico, né? Graças a Deus que a gente tem a medicina que avançou tanto para tratar coisas que antigamente a gente não tinha cura, né? Mas a gente vai olhar o ser em todas as suas camadas. O que seriam essas camadas, né? A parte física, a parte energética, a parte psicoemocional, né? O teu corpo de sabedoria e o teu corpo de bem-aventurança, que esse corpo, que a gente chama de Ananda, é a tua natureza, é a tua essência, né? É um corpo de plenitude, né? A gente se afasta desse corpo ao longo da nossa caminhada por diversas questões, né? E então a gente faz esse equilíbrio entre esses corpos, por isso que é uma terapia que é muito eficaz na cura, né? Na prevenção e cura de doenças. Então, a gente fala que o principal, a cura fundamental, né, que te proporciona, é a cura do principal sofrimento que a gente tem, o sofrimento da nossa ignorância. Então, quando você estuda um pouco mais sobre o yoga, é colocado que a gente tem a gente sofre, né, porque a gente é ignorante não medindo o teu grau de escolaridade ou teu conhecimento nesse sentido, mas ignorante de você se perder nesse caminho, né, e entender que você precisa de coisas externas para ser feliz, né? Esquecendo que o que você precisa para ser feliz está dentro de você. É difícil, né, a gente praticar aí, a gente tem os outros, a ignorância, a gente tem o ego, a gente tem o apego às coisas, né, o apego excessivo. Não é que você não possa ter coisas materiais, mas você se apegar a tudo isso de maneira que te causa sofrimento, né? Essa ignorância que a gente fala, a ignorância de você se perder, né, no meio da sua trajetória. Então a gente pode colocar quem começou isso tudo, né? Essa questão de yoga terapia, de olhar para essa parte mais da ciência, né, no yoga. Então eu vou citar dois nomes, tá bom? A gente tem inúmeros, mas eu vou citar dois. Swami Kuvalayananda, lá no Oriente, na Índia, na década de 20, que começou a fazer alguns estudos com pranayamas, enfim, com alguns asanas, o que proporcionava de melhora, né, naquele indivíduo. E o Instituto até hoje funciona com cursos, tem inúmeros cursos, você pode pesquisar, Instituto de Kaivalyadama, né, o nome. E aqui no Brasil, que é o que realmente eu me apaixonei desde o primeiro livro que eu li, né, que foi o professor Hermógenes. O professor Hermógenes, na década de 60, a história dele começou, né, ele experimentando, sofrendo, né, de um mal que na época não tinha cura, que era a tuberculose, e aí ele começa uma trajetória de conseguir superar, né? O tratamento na época era basicamente repouso e comer demais, né? Então ele se viu naquela situação de
uma pessoa sem energia, né, sem disposição, e aí ele vai buscando, passou um dia numa livraria, achou um livro de yoga, começou a ler, começou a praticar e experimentou no próprio corpo, né, e se surpreendeu com a reabilitação rápida que ele teve, né, com a prática de yoga. Então, o professor Hermógenes, ele teve essa experiência muito forte, daí ele começou a escrever uma série de livros, ele faleceu em 2015, mas assim, no Brasil foi o grande nome, né, que sustenta essa questão da yoga terapia. E aí a gente pode falar o que são, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam, tá bom? Aí nos comentários, eu tô falando, vou tentar ler, vamos tentar fazer junto. Oi, Sheila, oi, mãe. Oi, pai. Boa noite. Oi, Cris. Então a gente vai falar agora, a gente falou então do que é o yoga terapia, né? Dessa prática, olhando um pouco mais a questão terapêutica. O que são os pilares para a gente ter uma boa saúde, né? Porque não adianta oi, Gabi, beijo. Não adianta a gente vou falar oi para todo mundo, vamos perder aqui. Não adianta a gente ir lá praticar, né? E aí chegar e fazer tudo errado fora, né? E aí coloca a culpa no professor, esse professor, oi Silmara, boa noite, esse professor não faz nada certo e tal. Então, assim, qual seria, né, quais os pilares para a gente ter uma boa saúde, né? Cuidar da nossa alimentação, aproveitar nesse momento que a gente está passando uma situação atípica e tá mais em casa, de você tentar consumir alimentos mais frescos, né? A gente não tem como fugir muito dos congelados algumas vezes, mas evitar, né? O que você puder evitar, você evita. A gente sabe que alimentos congelados não têm energia, não tem prana, que a gente chama, né? A energia vital. Então, consumir menos, né? O que você tiver de uma brechinha de sol na sua casa, né? Já que a gente está mais em casa, você procurar tomar sol, procurar manter o equilíbrio mental. Nesse momento realmente é um desafio, né? A gente manter o equilíbrio mental. Então, escolher muito bem o que você assiste, o que você ouve, isso você pode escolher, né? Então, tomar cuidado com as fontes que você acessa para ter as informações, né? As relações sociais, eu digo, agora a gente está muito em casa com a nossa família, né? Não está saindo tanto, mas a relação social até na internet, né? Cuidado com o que você acha que é correto, o que você segue e toma como base para você, tá bom? Isso ajuda também a gente a manter o equilíbrio. E o que eu gosto muito de falar é que a gente tentar viver, né, um dia de cada vez. É um desafio que a gente está passando, aprendizado, algumas pessoas encaram como medo, né? Mas você tentar ter esse passo, um passo de cada vez. Eu não sei como vai ser o ano que vem. Não dá para saber, né? Vive agora, vive o hoje e faz o teu melhor, né? As tuas atividades físicas, o yoga, ele não é uma atividade física, ele é muito mais do que isso, né? Então, de você manter a sua atividade física, se você faz uma atividade de fortalecimento, enfim, o que você quiser, caminhada. Agora talvez a gente tenha que caminhar no prédio mesmo, né? Aqui no meu prédio as pessoas caminham aqui na garagem, enfim. Fazer aí a tua rotina de atividades. Assim, algo que é muito, muito importante. O nosso sono, a qualidade do sono. A gente está se perdendo um pouco no horário nesse momento, né? Então, de repente, eu tô indo dormir tarde, mas eu tenho que acordar cedo por conta do meu trabalho e as horas de sono aí diminuem. Então, de você tentar fazer as 8 horas de sono, tá bom? Do local onde você dorme ser um local escuro, né? Sem eletrônicos, você largar o teu celular pelo menos 2 horas antes de ir para a cama, né? De você criar um hábito de ir desacelerando o corpo para ele se preparar para o sono, né? Porque no sono a gente produz a melatonina aqui na glândula pineal e ela ela regenera o corpo todo. Então,
Às vezes você acha que dormiu, teve uma qualidade de sono boa, mas não teve, as horas de sono não foram suficientes. Então, para você começar a secretar a melatonina, é 2 horas depois que você dorme. Então, assim, tentar dormir, tá bom? E deitar na sua cama para dormir não é levar o telefone, tá bom? Se você quiser fazer uma leitura de um tema bacana, você faça, mas não leva o teu celular junto, tá bom? Então isso mais ou menos para a gente ter os pilares da nossa saúde, para a gente manter. Porque eu vou fazer a prática de yoga e eu saio, faço tudo errado e acho que o yoga não tá resolvendo, né? E aí uma frase do professor Hermógenes, que ele sempre fala sobre a normose, né? Oi, Dri. De você ser, eu sou normal, né? Eu faço tudo que os outros fazem, então eu vou seguindo junto com a boiada, vamos dizer assim, né? Com a manada, eu vou junto. Toma cuidado com isso, tá bom? Essas normas, crenças, esses valores sociais que causam angústia na gente. Então, de você ver um padrão numa rede social que você acha que aquilo é o que você, né, precisa fazer para ser feliz, né? Então, cuidado com essa normose, né? Era a normose que ele usava e o egoesclerose, né? Você colocar o ego, o entupimento dessa questão de não deixar fluir, né? A arteriosclerose a gente sabe que é entupimento das veias, então é você colocar o ego na frente de tudo, né? Então, tomar cuidado. Então, partindo agora para em que eu posso ajudar, né? A patologia, eu posso atender então um aluno de forma individual, porque algumas pessoas pensam que não é possível fazer uma aula em grupo de yoga terapia, né? Mas eu posso atender o aluno de forma individual, sim, entender qual é o problema de saúde, aplicar questionários nele, conversar com esse alô, pai, conversar com esse aluno e entender o que ele precisa, né? Que tratamento ele faz, que remédio ele toma, e eu atender esse aluno de forma mais individualizada. Mas uma turma em grupo, como eu dou aula, né, para grupos, eu abordo um tema. Então hoje a gente vai trabalhar o meridiano das águas, rim e bexiga. Na minha formação, a gente teve módulos onde estudou um pouquinho de medicina chinesa, a técnica do Duin, né, de massagear os pontos, né, e doenças associadas, enfim. E um pouquinho de Ayurveda, que é a medicina tradicional indiana. Então eu posso usar, então eu abordo um tema, olha, hoje a gente vai trabalhar o meridiano do coração, hoje a gente vai trabalhar o meridiano das águas. Então assim eu vou fazendo, né, a gente vai mesclando essa aula e entendendo que esses tipos, né, pegando como base o Ayurveda, eu estudei, não sou terapeuta, tá bom? Eu estudei pouco, mas entendo alguma coisa para poder aplicar. Então, eu entendo os tipos, né, de humores que a gente tem dentro de uma aula e aí vou mesclar essa aula, vou trabalhar os 3, né, juntos. Então, é possível fazer uma aula em grupo também, tá bom? E que patologias eu posso citar, né, que a yoga terapia vai auxiliar? A gente pode colocar o grande mal, né, do momento, a ansiedade, né, a depressão. Então, as práticas que envolvem não só as posturas físicas, mas os respiratórios, os pranayamas, a meditação, né, todas essas ferramentas que o yoga nos proporciona para ajudar nessa questão de ansiedade. Renatinho, boa noite. Problemas da coluna, né, patologias da coluna, das mais variadas, então que asana aquela pessoa pode fazer ou não, dependendo do problema que ela tenha, né, de saúde. Problemas respiratórios, então pessoas que são asmáticos, né, o relaxamento, ele ajuda muito a pessoa a tentar controlar as crises, né, então assim, entendam que é um conjunto, né, eu integro, né, com o outro tratamento que ele tem é convencional, né, de repente a pessoa com asma, ela não pode ficar sem o medicamento, né,
mas ameniza bastante as questões. Controle de pressão arterial, tá? Pessoas hipertensas, então que pranayama eu posso dar para aquela pessoa ou não. Pranayamas que a gente retém o ar, né? A gente geralmente não indica para pessoas com pressão alta. Que mais? Diabetes também, problemas hormonais, tanto de mulheres quanto em homens, então menopausa, quem sofre de TPM, os homens, impotência, andropausa, né, que é como a menopausa, mas nos homens, toda essa parte de problemas hormonais, então asanas que trabalham a região do quadril, junto com pranayamas para ativar essa energia desses órgãos, nesse sentido. A insônia, né? Existe uma melhora significativa na insônia, muitas pessoas nesse momento estão tendo problemas com o sono, então as práticas de relaxamento e respiração, meditação, né? Ajudam muito. Prisão de ventre, dores de cabeça, incluindo enxaquecas, doenças cardiovasculares, a gente coloca aí controle de pressão, né? Batimentos cardíacos, então a gente tem uma melhora nesse quadro, né? Não que a pessoa vai tirar a medicação dela de jeito nenhum. Oi, Lu. Então, algumas patologias, tá? Eu tô citando algumas. E qual o benefício você tem, né? Com a prática da yoga terapia, com uma prática de yoga, digo uma prática de yoga bem pensada, né? Bem organizada. Então a gente tem uma redução no nível de estresse, porque a gente acaba reduzindo a secretação de hormônios, né, como a adrenalina e o cortisol, que são produzidos nas suprarrenais. Então existe uma diminuição. O cortisol ele é importante, mas ele em excesso ele causa o estresse crônico. Então existe uma diminuição nesses hormônios, auxiliando aí na queda da ansiedade, de quadros de depressão, de pânico, enfim, todos esses quadros. Dores crônicas, então uma melhora, fibromialgia, artrite, dor nas costas, então dores no geral. Às vezes a gente recebe alunos que mencionam que tem dor no corpo todo, né? Então, com a prática eu consigo trazer uma melhora, uma qualidade de vida para essa pessoa, né? Para aliviar todos esses sintomas. Capacidade respiratória, então trazer consciência para o pranayama. A gente desaprende a respirar, né? A gente percebe, quando a gente vê um bebezinho dormindo, a gente vê a barriguinha dele bem molinha, né? Respirando ali na maior tranquilidade. E aí, ao longo da nossa vida, a gente vai travando, né? A gente vai tensionando, principalmente o diafragma, esse músculo que separa a cavidade torácica do abdômen. Então, a gente trava o corpo todo, desaprende a respirar, a respiração fica aqui em cima, fica curta, né? Então, aí desencadeia vários quadros, né? Então, eu reaprendo a respirar, né? Trazendo consciência para a respiração abdominal, para a parte média, para a parte alta, entendendo que a minha respiração não acontece só na frente, acontece nas laterais do corpo, acontece lá nas costas, por conta de todos esses músculos que trabalham, né, na respiração, diafragma, intercostais, músculos do abdômen, enfim. Então eu entendo que é um conjunto e eu consigo trazer uma consciência e eu consigo melhorar o organismo como um todo, né? Oxigenar mais o meu corpo, trazer mais consciência do meu corpo, consciência corporal, né? Que muita gente não tem. Então a gente vai trabalhando tudo isso aos pouquinhos. Melhora na postura, no tônus muscular, flexibilidade, alongamento. É um trabalho sempre junto com, de repente, um fortalecimento muscular que a pessoa faça, né, a musculação, um treinamento funcional, enfim. Então, é um trabalho ali que precisa alongar esse músculo, né, também, trazer um pouco mais de flexibilidade, mas flexibilidade principalmente, não só no corpo, tá bom? Que eu me torne flexível aí para todas as situações da minha vida, né? Não adianta eu ser flexível no corpo e ser intolerante com algumas questões, né? Enfim.
O que mais? Articulações, tá bom? Melhora na articular, a gente tem uma sequência que a gente faz que chama Pavana Muktasana. São movimentos articulares que eu solto essa articulação, eu tiro a gente tem bloqueios energéticos nas articulações. Então são movimentos articulares, uma série bem completa, bem ampla, tem vários movimentos que ajudam aí nessa questão articular. Novamente melhora no sono, na qualidade do sono, na memória, e nas questões, melhora no funcionamento também das áreas relacionadas ao equilíbrio. Então a meditação ela tem um papel importante. Desculpa, se você não medita, Thaís, linda, se você não medita, assim, você vê às vezes algumas fotos de umas pessoas bacanas assim, meditando e tal, se você fizer que seja 10 respirações conscientes, mas completamente conscientes, ali naquele momento você medita, tá bom? Então começar aos poucos a meditar, né? Se você não tem o hábito, vai aumentando com o tempo as respirações, ou a gente tem inúmeras tipos de práticas, então aí você pode se adaptar, né, a que você achar melhor para você. E longevidade, né, retardar aí a questão do envelhecimento. A prática do yoga tem sim essa ferramenta. E o principal, né, que eu falei um pouquinho atrás lá, o aluno deve fazer a sua parte, não adianta fazer a prática e falar para fora e faz tudo errado, né? Então, hábitos saudáveis, tá bom? Ter hábitos saudáveis. Então, sobre a yoga terapia é isso. Algumas pessoas olham essa linha da yoga terapia dizendo que a gente tá olhando muito a parte física, né? Esquecendo um pouquinho da parte sutil, e não é isso, né? Eu citei diversas vezes aqui que é um trabalho de todas as camadas do ser, tá bom? Então eu trabalho tudo. Por isso que a gente fala que é muito mais do que que algumas pessoas colocam como uma prática física, né? Muito mais do que isso. Mesmo porque o ocidental é aquele que ele quer comprovação, né? Ele quer ver ali, isso funciona de que forma, né? Então existe também uma questão que a gente gosta de ter uma prova, né? Que aquilo realmente funciona. E aí é uma prática que cada um tem que ter a sua experiência, né? E passar para sentir mesmo. A gente já tá meia hora aqui juntos, eu vou falar do que eu escolhi. Eu escolhi para a gente falar um pouquinho, aproveitando que a gente está no outono, né? Nessa estação, e que tema eu daria para a aula de hoje. Então eu resolvi falar um pouquinho, pegando aí a medicina chinesa, do meridiano do pulmão, tá? Eu dei uma aula já sobre o meridiano do coração, e hoje eu vou falar um pouquinho do pulmão. O pulmão é um órgão, é um meridiano yin, né, que a gente chama, que é aquele meridiano mais da passividade, mais lunar, né, princípio da noite, e um meridiano de absorção. Então aquela ideia de que o ar que eu inspiro e o ar que eu expiro, essa absorção, o que eu trago para dentro, e o que eu levo, o que eu deixo sair, né? O que eu solto. Então tem essa relação do desaprender a respirar, que eu já falei lá no início. Gente, espera aí que eu vou tomar um golinho d'água. E existe uma relação de energia, a energia de relação entre as pessoas, tá bom? A relação humana, relação de reconhecimento de si no outro. Então é aquela coisa, eu faço parte do todo, eu não estou sozinho, né? Eu não estou separado do outro. Todos juntos fazemos parte, né, desse cosmos. Então tem essa relação que o pulmão comanda essa energia, né? A energia do corpo e a energia da pele. Por isso que muitas
patologias, rinite, sinusite, né? Esses ites todos têm a ver com alergias, então a questão da pele, né? E falando até dessa questão da energia, a gente pode falar do plexo cardíaco, né? Do Anahata Chakra, que é o chakra do coração. Então tem uma relação pulmão, coração, são órgãos que estão ali bem próximos, né? Então o que eu inspiro, né? O que eu trago para mim, né? E o que eu deixo sair, né? É o reconhecer a mim mesmo, olhando quem é o outro, né? Percebendo a semelhança entre nós, não me colocar como um ser, aí vai o ego na frente, né? Eu na frente, eu em primeiro lugar, mas entender que você faz parte desse todo, né? Quando a gente diz todo, de todos os seres mesmo, tá bom? Da natureza, tanto que esse ciclo das estações, elas influenciam o nosso corpo também. Então, quando eu identifico essa semelhança, eu tenho compaixão com o outro, eu tenho ressonância, eu tenho simpatia, tá bom? Então, tem essa energia de troca, o pulmão tem essa relação, energia de troca. Então, o pulmão saudável, ele se relaciona com o centro do tórax, então eu troco com o outro, tá bom? Essa energia. E aí, por isso que eu mencionei do plexo cardíaco, tá? Que é uma energia de troca. Então, viver em harmonia, viver em paz, né? Eu inspiro a energia de fora e eu solto também. Tenha cuidado com as tuas energias. Aonde você gasta a tua energia, né? Se você de repente se sente sugado em alguns lugares, começa a observar isso, né? E cuida, tá bom? Cuida dessa questão do que você segura demais dentro de você, o que você precisa deixar ir para fora também, tá bom? Junto com essa exalação, né? E o que é um pulmão que a gente chama pulmão congestionado, né? Tô falando pela medicina chinesa, um pulmão que aí tá com a energia, ou muita energia, ou falta de energia, né? Então, a tristeza se relaciona diretamente com o pulmão, né? Então, uma pessoa que só olha para dentro de si, uma pessoa que não consegue olhar em volta, ela não vê solução para os problemas, ela não tem força para se movimentar, para sair de onde ela está, para fazer algo diferente. É uma pessoa que está ali para dentro, né? Ela está muito para si. Ela não aceita situações que passaram e ela segura aquilo, né? É uma tristeza que ali está guardado. Então observa bem como é que anda aí a sua energia de o que eu trago para mim e o que eu deixo sair, né? Faça meditações, fica um pouco com você. A gente está num momento difícil, que às vezes 5 minutinhos já é um alívio, né? De ficar só em casa. Faça uma meditação, faça uma respiração, faça uma oração, né? Cuida aí da tua energia, né? E falando agora, a gente vai fazer uma prática e vai fazer um relaxamento depois no final com uma visualização. Então, o que eu posso fazer também com essa questão da respiratória agora, né? Se você tem o hábito de lavar as narinas com soro fisiológico, faça. Que faz o jalanete, que é um kriya, que a gente chama dentro do yoga, uma limpeza, com a lota, com a jarrinha, então lavando as narinas, deixando as narinas hidratadas, né? Façam pranayamas, quem está habituado a fazer os kriyas, as limpezas, faça todos os dias, né? E uma coisa muito importante, a gente tem o hábito de tomar remédios onde a gente corta a coriza, onde a gente corta o antigripal, né? Não faça isso. Deixa sair o que tem que sair, tá bom? Esse muco, né? Isso que é o que eu falei. Deixa sair, não corta o processo. Você toma remédio se você precisar, se você tiver com uma febre, ou se você tiver com um processo de infecção, enfim, uma coisa mais grave. Mas não tome remédios para cortar a coriza, para cortar esse efeito da gripe, né? Porque você vai estar sufocando, né? Aquilo vai estar vindo constantemente. Então você tem que deixar
aquilo sair, fazendo inalações caseiras, com soro, né? O que você está habituado a fazer, mas tentar evitar essa questão do medicamento, tá bom? Então, o que eu tinha para falar, eu acho que era isso. Tem muita coisa, mas a gente não tem o tempo para ficar aqui conversando, né? A noite toda. Então, eu vou pedir para você, se quiser sentar, né? Acho que até dá para, se você quiser fazer numa cadeira, mas depois você vai precisar deitar, tá bom? Então, você se acomoda aí onde você, o espaço que você tem. Eu vou abaixar aqui um pouquinho a minha câmera. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Iris, querida. E aí você vai se acomodando, tá bom? Se você tiver uma almofadinha, quiser colocar embaixo do quadril, são movimentos simples, tá? Só pra gente soltar um pouco o corpo, a gente vai fazer uma respiração, um pranayama, e aí a gente depois vai deitar, tá bom? Então, se você quiser deixar as pernas estendidas ou cruzar as pernas, Thaís, você que é uma linda. Obrigado por estar aqui com a gente. Muita força, você é uma pessoa de muita força. Então vamos lá, a gente senta, deixa a sua coluna alinhada, tá bom? Os ombros sempre, você vai tentar projetar, quando a gente fala de tracionar a coluna, né? É uma extensão axial. Eu imagino aqui do topo da cabeça que tem algo me conectando lá com o teto, tá bom? É mais uma ação interna, né? Quando a gente fala tracionar a coluna, algumas pessoas olham para cima, né? Mas não, é uma ação interna. Relaxa os ombros, tá bom? Então, acomodou. Você vai fazer 5 respirações, onde você vai trazer os ombros aqui perto das orelhas, inspirando. E vai soltar pela boca, relaxando os ombros. Então, 5 voltas. Inspira. E solta. Faça no teu ritmo, tá bom? Inspira, traz os ombros. Solta pela boca, relaxa. Quando terminar as 5 voltas, relaxa. Traz os braços aqui ao lado do corpo, inspirando. Você vai subir os braços, ergue lá para cima. Pode entrelaçar, virar os dedos para cima ou deixar dessa forma, tá bom? Traciona a coluna lá para cima. Alonga. Soltando o ar, ó, os braços descem, eu vou virar o tronco pro lado esquerdo. A minha mão vai no joelho, tá bom? Olha lá para a lateral, relaxa os ombros, é uma torção bem simples. Respira aqui um pouquinho. Próxima vez que soltar o ar, você volta para o eixo, volta lá para o centro. Novamente, inspira, cresce, alonga, vai lá para cima. Traciona a coluna. E agora eu vou virar para o outro lado, lado direito. Gira o tronco para a lateral, tá bom? Nem precisa levar o olhar lá para trás. Mão no joelho. Torce um pouquinho a coluna, relaxa os ombros, respira. Soltando o ar, você volta, retorna para o eixo. Mais uma vez, eu vou inspirar, vou crescer, traciona a coluna lá para cima, cresce, cresce. Soltando o ar, ó, o braço de baixo apoia no chão, eu vou alongar a lateral do corpo. Então, alonga. Sente aqui, ó, desde a cintura, axila até a ponta dos dedos, o teu corpo alongando completamente. Cresce.
Soltando o ar, você volta para o eixo de novo. Inspirando, ó, cresce mais uma vez lá para cima, traciona a coluna. Soltando o ar, ó, relaxa o braço de baixo no chão e vai para outra lateral. Agora alonga essa lateral do teu corpo, mesma coisa, cintura, axila até a ponta dos dedos. Respira. Soltando o ar, você vai voltar para o eixo. Vou pedir para você soltar as pernas, estende as tuas pernas lá na frente. Pode movimentar um pouquinho os pés, então movimenta os pés para fora. Pode apoiar as mãos aqui ao lado do corpo no chão. Depois para dentro. E aí parou. Você vai trazer, ó, o pé esquerdo aqui na parte interna da coxa. Então a perna direita tá estendida, a perna esquerda, o pé esquerdo aqui na base interna da coxa. Inspirando, eu vou crescer os braços, soltando o ar, ó, eu vou relaxar o tronco lá à frente. Se você não chega nos dedos dos pés, apoia as mãos no chão e relaxa um pouquinho o tronco lá à frente. Deixando alongar essa musculatura posterior. Se você segura lá nos pés, ok, relaxa um pouquinho o peso da cabeça. Faz uma inspiração profunda. Quando solta o ar, vem desenrolando o seu tronco, ó, devagar. Desenrola, por último a cabeça. Agora eu vou trocar, eu vou estender a esquerda e vou trazer o pé direito aqui na parte interna da coxa. Quadril bem apoiado, tá bom? Vou inspirar, vou crescer, soltando o ar, ó, vou lá à frente, a mesma coisa. Ou eu apoio as mãos ao lado da perna no chão. Se você segura o pé, relaxa um pouquinho o tronco, relaxa o peso da cabeça. Deixa soltar essa musculatura posterior. Inspira profundamente, soltando o ar, desenrola. Sobe o tronco devagar, por último a cabeça. Estenda as duas pernas. Vou pedir para você unir sola com sola. Então, ó, os joelhos caem para as laterais. Une a sola dos pés. Leva as tuas mãos lá para trás. Abre aqui o centro do peito, ó, relaxa um pouquinho. Expande o centro do peito. Inspira profundamente. E solta o ar. Uma inspiração profunda. Se quiser, coloca a almofada embaixo da sua cabeça. Se acomode aí da maneira mais confortável. Quando você deitar, se deitar, vou pedir para você abraçar as duas pernas. As coxas vêm de encontro ao seu abdômen. Abraça as tuas pernas. Não faça força nos ombros. Relaxa o pescoço. Você pode fazer balanços com o corpo para as laterais, massageando as costas no chão. Então, vou fazendo balanços de um lado para o outro, massageando toda a extensão da coluna no chão.
para devagar no eixo, você continua com as pernas de encontro ao seu abdômen, segurando nos joelhos. Na próxima inspiração, você vai subir a testa em direção aos joelhos, colar o queixo no peito e vai sustentar um pouquinho. Então, você vai acionar a musculatura do abdômen, tá bom? Não vai fazer força nos ombros nem no pescoço. Segura um pouquinho. Relaxa a língua dentro da boca, relaxa os ombros. Na próxima exalação, você volta a cabeça lá para o chão. E aí pode relaxar as pernas, soltar, pode apoiar os pés no chão. Pode estender, a gente vai fazer um relaxamento não muito longo, mas antes de começar o relaxamento, acomoda o teu corpo, fecha os teus olhos, afasta um pouquinho as pernas, os braços. Vou pedir para você fazer a inspiração. Quando for soltar o ar, você vai tentar soltar ele mais longo, num tempo maior. Um exemplo, eu vou contar até 3 inspirando, eu vou tentar soltar contando até 4 ou 5, eu vou prolongar a exalação. E aí você vai relaxar esse abdômen no chão quando você soltar o ar. Inspira profundamente. Solta o ar bem devagar. E aí você relaxa o corpo. Na exalação, é como se eu relaxasse mais o meu corpo no chão. Nessa proposta, inspira, solta o ar devagar. Quando você terminar as 3 voltas de respiração, ainda de olhos fechados, vou pedir para você fazer uma visualização agora quando você solta o ar. Então você vai inspirar. Quando você for soltar o ar, você vai imaginar, você vai soltar sentimentos, sensações que não te agradam, que estão te incomodando nesse momento. Então eu inspiro, soltando o ar, pode até visualizar lá na sola dos pés, você solta e toda essa sensação, esse sentimento sai lá pela sola dos teus pés. Lembra que a cada exalação o corpo solta mais. Os pés relaxam, as pernas. O teu quadril relaxa. O teu abdômen. O tronco. Os braços. As mãos. Pescoço e cabeça. Parte de trás das costas completamente relaxadas. Fazendo essa visualização do que sai do corpo que não te agrada, que te incomoda nesse momento.
saúde, de paz. Vai tomando conta do teu corpo. Vai tomando conta do teu ser. Você inspira profundamente e solta o ar devagar. Inspira profundamente e solta o ar. E mais uma vez inspira, solta devagar o ar. Você vai fazer movimentos com a língua dentro da boca. Movimenta a sua língua dentro da boca. Começa a movimentar o corpo devagar. Pode dar uma espreguiçada grande. Pode fazer algum movimento que o seu corpo peça nesse momento. Você vai virar para uma das laterais para depois se sentar. Se vocês puderem colocar um joinha quando forem sentando, tiver todo mundo já sentados para a gente fazer o encerramento. Então eu vou pedir para a gente encerrar. A gente usa gestos, né, com as mãos, que a gente chama de mudras, não só com as mãos, mas com o corpo também. Então eu vou pedir para a gente encerrar fazendo um mudra que chama Hridaya Mudra, que é o gesto do coração espiritual. Você vai trazer a mão direita aqui de frente ao peito e vai colocar a esquerda por cima, tá bom? Aqui uma mão em cima da outra, só que você deixa, não cola as mãos no peito, deixa um espacinho aqui no centro do peito. E aí você relaxa os ombros para baixo. Se você puder manter os olhos fechados, você mantém. Então eu agradeço pela prática, eu agradeço por estarmos juntos, pela presença de todos. Se você quiser repetir mentalmente a frase que eu vou falar agora, você repete, tá bom? Me abro para o divino em tempos difíceis. Recebendo apoio para a jornada da vida. Então observa a tua energia, observa
como você tem cuidado do corpo, não do corpo só do corpo físico, mas dos teus pensamentos, de todas as camadas do teu ser, né, que precisam estar em harmonia, conectadas. Yoga significa união, então união de todos os corpos. Trazendo as mãos agora em frente ao coração, em Anjali Mudra, é um gesto de agradecimento, agradecendo por todos vocês estarem aqui. Namastê. O Namastê é uma saudação, né? Quer dizer que a gente saúda uns aos outros, então é esse o significado. Eu agradeço por vocês estarem juntos comigo. Espero ter tirado algumas dúvidas dessa prática de yoga terapia. Se você tiver interesse, quiser me escrever. O meu perfil no Instagram é fergome5 e aí eu estou à disposição, tá bom? Eu só queria ler para vocês uma frase do professor Hermógenes que eu escrevi aqui, né, sobre a normose, só para a gente terminar. Então diz assim: o mundo normal nos atrai, enquanto atrai nos distrai. E porque nos distrai, nos trai. Se nos deixamos trair, ele nos destrói. É hora de despertar. Sinceramente, Deus me livre de ser normal. Então, obrigado, gente. Boa noite. Até uma próxima. Namastê. Obrigado. Beijos, beijos, beijos.